Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto Feitosa e hoje vamos ver com um assunto muito importante, a questão dos problemas ambientais no Brasil. Quais são suas causas, consequências e talvez tentar ver alguns fatores para poder mitigar esses problemas, tá ok? Você quer aprender sobre isso junto comigo? Então, vem comigo. Bem, alunos, a questão dos problemas ambientais no Brasil, ela é muito séria faz bastante tempo. Segundo o IBGE, mais de 90% dos municípios do Brasil têm um ou mais problemas ambientais. Quer dizer, quase 100% de todos os municípios do Brasil têm um ou diversos problemas ambientais. E quais são eles? Dentre os principais, aqueles que mais ocorrem, a gente pode citar as queimadas, o desmatamento ou desflorestamento, você pode usar os dois termos, e o assoreamento dos rios. Mas, professor, o que vem a ser assoreamento? Calma, sem spoiler, eu chego lá, vamos aos pouquinhos, tá bom? Vamos ao primeiro? Primeiro, nós vamos falar sobre a questão das queimadas. Mas antes, vamos dar uma olhada nesse primeiro slide. Temos ali o Brasil e os seus problemas ambientais. Então, nós temos ali alguns exemplos daqueles que eu citei no início, As queimadas, o desmatamento e o assoreamento dos rios, tá ok? Pode voltar aqui para mim. Então, vamos trabalhar esses e alguns outros também. Tá bom? Primeiro, vamos falar sobre a questão das queimadas. Por quê? As queimadas, elas são, ainda hoje, um dos meios mais usados na questão da agricultura. Por quê? Porque ele é mais fácil de se fazer, Você não tem tanto trabalho para queimar uma área do que ter que desmatar, ter todo aquele trabalho, de você cortar a árvore e tal. Então, você queima. É mais fácil? É mais fácil. É rápido? É rápido, mas traz sérias consequências. Quais são elas? Deixa eu colocar aqui mais um slide, para a gente ter aqui um pequeno exemplo para vocês verem. Tá? Esses são processos de queimadas. Pode ver, olha como fica o solo. Pode voltar isso. Muito obrigado, produção. Olha como fica o solo dessa imagem à esquerda. Tá percebendo? E o que isso acarreta? É o que a gente vai ver agora. Pode voltar aqui para mim. Pessoal, quando ocorre a questão das queimadas, você tem perda da biomassa. Mas o que seria a biomassa? É simples. São os resíduos orgânicos, São as matérias orgânicas que possuem naquela área. Por exemplo, todo o galho, quando ele cai, as flores, quando caem, a própria árvore, quando ela tomba, os insetos e os animais que vivem ali, as fezes desses animais, a carcaça desses animais, quando eles morrem, tudo isso compõe uma biomassa que é usada para fertilizar o solo, É uma fonte de energia para o solo. Quando você faz a queimada, a princípio, toda essa biomassa, ela fica ali, um pouco fica ali. Então, quando você faz a sua primeira plantação, tá ok. A partir da segunda em diante, você tem um solo pobre, porque você tirou e usou toda a biomassa que estava ali, não tem mais cobertura vegetal e nem animais ali próximos para, entre aspas, adubar esse solo. Então, com o tempo, o solo vai ficando cada vez mais pobre, E aí você tem que usar cada vez mais adubos artificiais e caros para continuar que o solo produza até chegar uma hora que o solo vai se esgotar. E aí, acabou. Entendeu? Então, essa é uma prática assim, bem prejudicial ao solo. Fora que você acaba causando com as queimadas, você acaba elevando na atmosfera uma grande quantidade de gás carbônico, contribuindo para a poluição atmosférica, ok? Vamos ao próximo aqui, próximo slide, tá ok? Aí temos um pequeno exemplo da queima de biomassa que foi explicado, tá ok? E o desmatamento.
A questão do desmatamento, né, aqui voltando aqui um pouco para mim, ou desflorestamento, lembrando que você pode usar esses termos, também é muito ruim. Por quê? Quando você retira grande quantidade de árvores, né, da cobertura vegetal de um ambiente, isso gera algumas consequências. Exemplo, você tem as alterações climáticas, né? Você pode perceber, vou aqui usar um exemplo bem simples. Você pega uma área que tem bastante árvores, que seja arborizada, e uma área sem árvores, né? Que eu lembro, na minha infância, eu morei muito em Bangu, é uma área muito quente. Mas próximo de um dos locais onde eu morava, tinha uma pequena fazenda, que ali, além das plantações em volta, tinha ainda várias árvores. E eu percebi que quando eu passava por essa área, parecia que o clima ficava mais frio, né? E, que estranho, por que aqui é mais fresco que mais para lá? Que então, a presença de árvores, seja em uma rua, um bairro, praça, etc., ela ajuda a amenizar o clima, tá ok? Então, quando você tira a cobertura vegetal de uma área, ela acaba, você torna mais quente, né? E você também empobrece o solo pelos mesmos motivos que a gente falou antes, né? A perda da biomassa. E, assim, e por que se desmata? Tem vários fatores, entre eles a madeira, que é usada para fabricar móveis, né, e artigos de madeira em geral, para ampliar a área agrícola. Por exemplo, eu fiz uma queimada de uma grande área. Aí eu preciso de um pouco mais de área para a minha produção agrícola. Então, que em vez de eu queimar mais uma área, que esse fogo pode se espalhar, aí sim, aí eu faço o desmatamento de uma área menor. Deu para entender mais ou menos? Tá ok? Tranquilo? Então, pessoal, vamos ao próximo, que eu tinha falado da questão dos assoreamentos, né? Vamos lá. Atenção, assoreamento, ok? Dos rios. Pode ver nessa imagem aí que a água tem uma parte meio sólida ali, né? Parece uma lama, um lodo, né? Por que isso ocorre? E o que é isso? Vamos lá, pode voltar aqui para mim. Então, agora, assoreamento. Bem, pessoal, o assoreamento, ele consiste no acúmulo de resíduos no rio, que isso pode se dar areia, poeira, terra, esgoto, lixo, por aí vai. Então, nós temos aqui alguns fatores que temos que trabalhar, tá ok? Que exemplo? Os rios, né, os rios ainda conservados, eles possuem em sua volta a questão das matas ciliares, né? Mata ciliar lembra alguma coisa, lembram os nossos cílios, né? E os nossos cílios servem para proteger, né, os nossos olhos da poeira que tem no ambiente, tá ok? Então, esta mata ciliar tem uma função que é semelhante aos cílios. Eles protegem os rios desses acúmulos de areia que podem se acumular. E o que o homem faz? Eu te pergunto. Tira essa cobertura vegetal, polui os rios com esgoto. Infelizmente, no nosso país, boa parte dos esgotos é jogado nos rios sem tratamento algum, né? E às vezes acontece de algumas áreas, a gente vê as pessoas que elas jogam lixo nos rios, sofá, cadeira e por aí vai. Isso vai causando um acúmulo de sedimentos e o rio ele vai sendo sufocado. Isso vai escurecendo a água e acaba com que não ocorra o processo de fotossíntese e isso inibe a questão do oxigênio da água e isso acaba matando várias espécies, né, aquáticas, tá ok? E já que a gente está falando sobre a questão de rio, água, vamos falar agora um pouquinho da poluição das águas. Vamos lá, próximo slide. Tá vendo isso aí? Isso aí é lixo que o mar jogou de volta, né? Que as pessoas jogam. Tem garrafa PET, tem banquinho, tem sei lá, é uma espuma, por aí vai. Então, aqui comigo. Então, pessoal, assim, eu acredito que a poluição da água é uma das piores poluições que podem existir. Todas são horríveis,
Porém, essa é muito nociva. Por quê? Porque a água, gente, ela é a fonte da vida, né? A gente precisa da água para produzir alimentos, beber. São nos oceanos que tem boa parte da vida da Terra. Então, quando você polui a água, com o quê? Esgoto, lixo, as indústrias que não filtram, né, o seu lixo industrial, eles não guardam de maneira adequada, não tratam esse lixo, esses restos industriais de maneira correta e jogam de maneira sem nenhum tratamento nos oceanos, que isso causa séria poluição. E as consequências a gente conhece, né? Perda da vida marinha, contaminação dos peixes, contaminação nossa também, que nós acabamos nos alimentando desses animais e bebendo essa água que é poluída, entendeu? Então, é uma série de fatores em cadeia, né, que faz com que prejudique o nosso organismo. E a próxima que a gente vai falar agora é a poluição do solo, tá ok? Tá? A poluição do solo, isso aí é um exemplo, tá, de poluição, a areia toda com o lixo que as pessoas não guardam. Pode voltar aqui para mim. Então, quando você for à praia, por favor, leve seu saquinho plástico e guarde o seu lixo, tá ok? Então, pessoal, quando você polui o solo, e uma das maneiras mais comuns que a gente conhece é a questão do lixo mesmo, né? Os aterros sanitários que não tem nenhum tratamento às vezes, e o acúmulo e o tempo que vai passando com esse lixo acumulando nessas áreas possui uma substância chamada chorume, né? Se a produção puder colocar aqui, chorume, né? É um líquido que é o acúmulo de todo esse lixo e ele contamina o solo, e se ele se infiltrar abaixo do solo, vai contaminar também os lençóis freáticos, que são as águas do subsolo, tá ok? Então, vou dar aqui um pequeno exemplo de um caso que ele contaminou solo, água, o ar, acabou com a cobertura vegetal de uma área aqui, bem rapidinho, que é a Serra Pelada, né? Serra Pelada foi a questão do garimpo do ouro, que foi, o seu auge foi até 83, depois seguiu até 90, quando começou, né, a exaurir. Deixa eu dar só um pequeno exemplo para vocês verem, eu vou até ao quadro, tá? Só um segundinho. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui um pequeno esquema bem simplesinho, tá? O professor Roberto não é o professor de arte, né? Vamos lá. Só um minutinho. Vamos lá. Faz de conta que isso aqui é uma montanha, é um morro, né? Porque esse morro tinha aproximadamente... Não, tá meio tortinho, desculpa, pessoal. Só um segundinho, tio Roberto. 150 metros. Tá ok? Então, conforme as milhares de pessoas que iam para essa área, na Serra Pelada, para procurar ouro, aconteceu o quê? Eles transportaram nos ombros toda essa área, esse morro, ele sumiu, e em menos de 10 anos, criou-se uma cratera abaixo, aqui no caso é o solo abaixo, de 24, vou botar aqui rapidinho, 24 mil metros quadrados, e hoje em dia, essa área aqui, ela tem um lago todo contaminado de mercúrio, que era uma substância que os mineiros usavam para purificar o ouro, para achar ouro no meio ali da areia. Então, você pode perceber como que uma ação humana mudou a geografia de uma área, transportou um morro de uma área para outra, criou-se uma cratera, e hoje em dia tem um lago de água contaminada. Então, pessoal, vimos bastante coisa hoje sobre a questão da ambiental no Brasil, né? Seria bastante importante que esse tema fosse mais trabalhado, né? Que os jovens e adultos pudessem ter mais aulas sobre a questão da educação ambiental, como cuidar mais, né, do nosso próprio meio ambiente. E vamos encerrar a aula com o nosso, é claro, desafio. Vamos lá?
O garimpo constitui uma das atividades que mais prejudica o solo e os rios. Qual das opções abaixo apresenta o maior garimpo já realizado na história do Brasil? Bota o reloginho, 5 segundos. Vamos lá. Serra Pelada, a gente viu hoje, né? Pode voltar aqui para mim. Então, alunos, continuem estudando, tá ok? Acessem o aplicativo, revisem a aula. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar essa aula, assista mais uma vez, tá? E converse com seus colegas, com seu professor, tire suas dúvidas, tá bom? E estudem, tá bom? Nos vemos numa próxima, não posso esquecer da... Agora eu trouxe o filhotinho, né? A Claquete teve um filhinho. Então, pessoal, muito obrigado, tá bom? Por tudo, boas aulas, se cuidem e até a próxima.